Olá, muito bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira, dia 15 de agosto de 2018. Seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso, um programa que você sabe, todas as semanas leva até você informações que fazem parte do leque de treinamentos e cursos oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Mato Grosso, o Senar MT. E ao longo do programa você sabe também que a sua participação é muito importante, você pode mandar sugestões ou dúvidas relacionadas ao tema apresentado hoje aqui pelo telefone que aparece na sua tela, código de área 65 99 212 10 55. Manda mensagem para o WhatsApp que a gente lê aqui no programa e tenta responder com o nosso instrutor. E por falar em instrutor, hoje quem está aqui comigo é o Carlos Danielli, ele que é técnico em mecanização agrícola, começou na atividade como instrutor do Senar já faz quase mais de 20 anos, né? 97, isso, né, Carlos? Isso. Seja um bom dia, seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre taxa variável, é isso? É isso. Patrônio, bom dia a todos. Taxa variável. Taxa variável é um mecanismo que a gente tem para fazer as aplicações. Taxa, o que vem a ser taxa? Taxa é um produto que vai ser aplicado numa dose diferenciada. Então, essa é a condição. Variável. Condição variável seria para cada cultura que a gente pode trabalhar. Então, normalmente, nós vamos ter a variabilidade do solo, é o efeito que vai nos orientar para fazer a aplicação em taxa. Nós temos a questão de nutrientes do solo, então, conforme for a característica dos nutrientes do solo, nós vamos estar trabalhando com as diferentes taxas. Outra modalidade que é aplicada em taxa variável, plantas daninhas, o controle de plantas daninhas. Então, é interessante que a gente tem também uma forma de aplicar a taxa variável para melhorar a eficiência das aplicações e no controle de pragas e doenças. Então a gente tem o exemplo lagarta, percevejo, algumas modalidades de doenças e pragas que podem ser também feitas as aplicações da taxa variável e a gente está trazendo benefício com essa modalidade de aplicação. Ou seja, você que está nos acompanhando aqui, fique atento, afinal de contas vão ter dicas aqui, orientações importantes para você que busca ali uma agricultura cada vez mais moderna e mais eficiente. Acho que eficiência é a grande palavra aqui, né? Com certeza. Né, Carlos? É justamente essa busca. Para quem é indicado buscar trabalhar com taxas variáveis? Para todo tipo de produtor, todo perfil? Normalmente a gente trabalha a taxa variável com os produtores de modo geral. Podemos trabalhar com pequeno produtor, podemos trabalhar com médio produtor e com os grandes produtores. Um exemplo do pequeno produtor, quem trabalha com hortaliças, ele tem uma modalidade, por exemplo, de venda. Ele precisa garantir essa venda para o fornecedor. Então ele pode estar plantando em escalas diferenciadas, oferecendo adubação em escala diferenciada e tirando a colheita e fornecendo para o supermercado ou para os grandes consumidores de hortaliças. O médio produtor, de modo geral, ele também pode estar utilizando, principalmente em algumas atividades de hortifruti granjeiro. Então, nas adubações, nas aplicações de agrotóxicos, ele fazer um controle eficiente direcionado, já que ele tem uma modalidade de acompanhamento localizada. Então, ele pode estar aplicando isso. E nos grandes produtores, se utiliza muito em função do grande volume de serviço que ele tem e o período que ele trabalha, muitas das vezes, é um período pequeno, que seria entre safra da lavoura. Então, para o grande produtor, o maior ganho é na taxa variável. Ele consegue rendimento, consegue qualidade de aplicação e consegue cumprir com a meta dele das atividades. Vamos lá, a taxa variável ela se aplica em quais condições? Isso aqui é a próxima tela que você traz aqui. São em vários momentos, né, em várias ações práticas no campo, né? Você tem esse trabalho com taxa variável. Exato. Então, na taxa variável a gente aplica calcário, adubação, controle sanitário e semeadora. Normalmente no calcário o que a gente tem? É o que é muito utilizado. O agricultor trabalha com bastante calcário, praticamente 3, 4 anos ele faz uma correção de calcário. O foco hoje está em correção em menor volume em relação no passado. Hoje, se conhecendo melhor a estrutura do solo, está trabalhando com as taxas menores em volume. E com isso a taxa variável consegue uma precisão para ele, consegue uma eficiência na aplicação para ele. No caso de adubação, que seria no controle das plantas ou na adubação mais localizada, que ele vai estar distribuindo essas adubações em 2 ou 3 modalidades durante o ciclo da cultura, ele consegue fazer no período certo, na taxa certa e conforme a necessidade de cada cultura. No controle fitossanitário é bastante utilizado, como já foi dito, para fazer o controle de pragas e doenças. E o item que está em alta hoje é a semeadora. Então, no caso da semeadora, se eu tenho um solo de diferente perfil dentro da mesma propriedade, dentro do mesmo talhão, eu posso estar plantando, fazendo o semeio conforme a necessidade de cada solo.
E com isso eu vou chegar no objetivo da produtividade. Então, muitas das vezes, alguma área eu preciso de menos planta por hectare, algumas áreas eu vou precisar mais. Então, no caso do taxa variável, vai me atender essa necessidade muito bem no caso da semeadora. Agora, para eu saber com que volumes, com que peso eu estou trabalhando, eu preciso, é claro, ter um conhecimento, um diagnóstico muito preciso da minha área de plantio, do meu solo. Exatamente, patrão. Então, no caso, o que a gente tem? A orientação para fazer a taxa variável, o que eu tenho? Eu vou ter, primeira coisa, eu posso trabalhar com mapa de solo. Então, a partir da análise de solo, eu faço um mapa, faz o levantamento da qualidade do solo que a gente tem. Depois, eu posso trabalhar também com o teor de clorofila das folhas, que daí seria numa cultura implantada. Na cultura implantada, foi constatada uma deficiência nutricional dessas plantas, faz-se através do teor de clorofila e faz a aplicação a partir da análise das folhas. Imagem satélite é um mecanismo interessante também para mim ter uma orientação importante. Então, tira-se uma imagem de satélite, avalia a condição da lavoura, vai-se até em loco, faz o levantamento, identifica o que está acontecendo e faz a aplicação da taxa variável. E outro mecanismo importante também é a questão do drone. Então, através de imagem, de novo, pelo drone também, que o agricultor tem facilidade de ter um drone hoje e de até fazer o manuseio desse equipamento. E com isso ele vai conseguir ter uma imagem interessante para fazer as correções. Numa propriedade, o que a gente tem hoje, patrão? A gente tem muitas atividades ou muitas áreas no mesmo tempo. Então, como se concentra no período chuvoso as culturas, o que a gente vai ter que ter? A gente vai ter que ter uma celeridade nos processos e, por isso, é importante as ferramentas. Se eu não tenho um mapa de solo, eu posso trabalhar com mais satélite, posso trabalhar com drone, posso trabalhar com teor de clorofila ou todas integradas. Então, é isso que o agricultor hoje precisa estar focado. Em função do período que ele tem que ter a celeridade nas aplicações. É um período muito restrito, né? Muito curto, né? Ele tem que ser muito eficiente ali, por isso dispor das possibilidades todas aí. Você ilustra aqui o mapa de solo, a gente percebe uma variação aqui muito grande, né? Exatamente. Então, numa orientação seguindo um mapa. Então, eu tenho orientação de mapa, eu posso trabalhar com ela a partir da deficiência do solo, né? A partir do teor de argila ou a partir de alguma identificação de pequenos nutrientes ou de micronutrientes que a lavoura necessita. No exemplo que eu trouxe aqui, o mapa de solo, a gente tem uma variação muito grande de argila no solo. Só por questões de identificação, se a gente pegar uma área com 63% de argila e uma área com 34% de argila, eu vou ter uma discrepância muito grande no volume de qualidade de solo. Então, com isso, numa correção, se houver necessidade de fazer uma correção num solo que está muito pobre, e no mesmo talhão eu tenho uma área muito rica em nutrientes, esse é um cuidado que o agricultor tem que ter. Muitas vezes um local vai pedir 2 toneladas de calcário, outro lugar vai pedir 3 toneladas de calcário. Essa mudança de 2 para 3 leva um tempo, e esse tempo muitas das vezes a máquina acaba criando uma nova faixa, uma nova deficiência dentro da lavoura dele. Então é importante que o agricultor fique atento a essa característica. Outra modalidade que a gente tem é o teor de clorofila. Então, faz-se identificação a partir da cultura implantada. Então, deficiência nutricional, o que vai ser adotado nessa postura? O agricultor ele vai utilizar uma correção via foliar de micronutrientes que a cultura necessita. Então, dá para se trabalhar, é um item interessante e prático para gerar o mapa da aplicação. Próxima modalidade que a gente vai ter é a imagem de drone. Então, imagem de satélite. Então, no caso de uma imagem de satélite, também o produtor coleta a imagem, faz a identificação da deficiência dele, ou de plantas daninhas, ou nutricional, ou controle de formiga, que é utilizado bastante em eucalipto. Controle nutricional, deficiência nutricional, utilizado bastante em soja e na cultura de milho aqui para a nossa região e outros estados, aí, as demais culturas também, feijão, trigo, aveia. E plantas daninhas, no caso de uma dessecação inicial de safra, ou no controle depois da cultura implantada. Então, a partir daí, ele identifica, faz o mapa e segue a aplicação. No drone, então o drone é mais eficiente em alguns aspectos se a gente olhar pelo lado, porque você consegue manusear de dentro da sua propriedade mesmo. Então você faz um mapa, faz a inspeção e o monitoramento das atividades. Depois, o que você vai fazer? A aplicação. Então é uma atividade rápida, um retorno rápido que o produtor tem, por ele ter a estrutura dentro da própria propriedade dele. Tá? Então, essas são as modalidades de orientação que tem. Chama a atenção que você colocou aqui imagem drone 2 map. O que significa isso para quem está nos assistindo? Esse drone é um drone que ele já produz uma imagem que a gente consegue converter ela em dado.
Então, a gente tem várias formas de captar uma imagem. Que é um equipamento mais acessível para o produtor, mas se ele quer extrair o potencial, ele tem que pensar na imagem, na qualidade da imagem, oferecer de fato o que ele precisa. Exato. Normalmente, quando vai se trabalhar com imagem, você vai ter que ter uma imagem que a máquina reconheça essa imagem. Então, depois vai precisar de um programinha de computador para fazer a identificação da imagem e converter isso em dado de aplicação. Então, por isso, o Drone 2 Maps é o que é específico para a produção de mapas de correção. Perfeito, Carlos. Vamos fazer uma pausa por aqui. Você que está nos acompanhando, continue com a gente vai fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho o Carlos vai trazer mais informações sobre esse assunto muito importante, né? A gente está falando de agricultura de precisão com foco aí em taxa variável. Você que é agricultor, você que quer implantar esse modelo de atividade, né? Esse modelo de tecnologia, de conhecimento, diagnóstico e de eficiência na sua fazenda, fique atento que depois do intervalo tem mais informações, mais dicas, mais orientação importante para você. Esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Um breve intervalo, a gente está de volta. Muito bem, estamos ao vivo novamente do estúdio do Canal Rural Mato Grosso aqui em Cuiabá. Esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Hoje falando sobre agricultura de precisão com foco em taxa variável. Aqui conosco o instrutor credenciado do Senar Mato Grosso, Carlos Daniele, que é técnico em mecanização agrícola. Trouxe uma explicação breve do que é taxa variável, de que maneira ela se aplica, e aí você encerrou falando ali de alguns equipamentos. Vamos seguir porque tem outros equipamentos muito importantes, né, Carlos? Correto. Então, os equipamentos de aplicação, a gente tem vários fornecedores de equipamento para essa atividade. Dentre eles, distribuidores de calcário, distribuidores de adubo, pulverização autopropelido e semeadores. Então, normalmente, os equipamentos são importantes. Algumas dicas nós vamos passar de cada modalidade de equipamento. No caso das distribuidores de calcário, então a gente tem modalidade a lanço, gravitacional e localizado. Então, o que a gente precisa observar bastante numa aplicação taxa variável a lanço? O próprio nome já fala, está lançando o seu produto na lavoura. Então é importante a gente saber definir essa faixa, ter cuidado com a condição climática de vento, tá? A velocidade do equipamento, que vai estar muito ligado com o preparo do solo dessa área que está sendo aplicado esse produto. Então, alguns detalhes nessa modalidade a lanço. O gravitacional é uma ferramenta muito aplicada, muito utilizada, não produz grandes rendimentos, mas hoje nós temos equipamentos disponíveis no mercado para atender a necessidade dos produtores nessa modalidade. E qual que é o grande ganho dessa ferramenta? A qualidade da aplicação. O próprio nome já diz, gravitacional seria como se fosse localizado. O produto cai no endereço certo, onde precisa, onde a taxa está definida. Então isso é importante. Eu tenho uma perda menor em relação à modalidade a lanço e a distribuição eficiente no local onde vai estar depois plantadas as culturas. Localizado é a mesma modalidade, então existe uma modalidade muito parecida com o gravitacional. O grande ganho, de novo, é que a gente tem o benefício que está sendo direcionado aonde estão as plantas ou onde vai ser plantado esse produto. Então, utilizado essa modalidade localizada bastante em cana-de-açúcar. Então, como a cana-de-açúcar é uma cultura que trabalha 5, 6, 7 safras para renovar o canavial, eu consigo fazer uma adubação, tanto de calcário quanto de produto granulado, localizado na rua da cana ou na linha da cana. Perfeito. Vamos seguir, que você trouxe alguns exemplos aqui, ilustrativos aí, né? Faixa de trabalho, né? Como buscar identificar a faixa ideal? Então, na identificação de faixa de trabalho é extremamente importante quando a gente trabalha com um produto ou granulado ou na distribuição de calcário a lanço, é o elemento que vai dar a cobertura. Então, o que tem que cuidar nesse caso, pessoal? É a escolha da faixa ideal da aplicação. Todo produto que a gente for trabalhar, ele tem um grande variante que seria a granulometria do produto. Então, nessa escolha, eu tenho que ter uma taxa definida, eu não posso ter um variante muito grande de taxa, como já foi dito, e aí colocar o uso da bandeja. A bandeja é o melhor método de seleção de faixa. O outro método que eu tenho também, pode ser trabalhado, é a questão da faixa visual. A faixa visual é questão de cobertura, então não tem muita técnica utilizada, mas é uma modalidade de escolha que foi adotada por muitos anos pelos agricultores. No caso da bandeja, é somente para identificação de faixa. Eu oriento que não se trabalha com bandeja para chegar na taxa de aplicação. Muitas das vezes há uma pequena variação em função do tamanho da bandeja, não cai o determinado produto que você queria, e aí muitas vezes pode ficar diferente a taxa recomendada se você trabalhar com o método bandeja para encontrar o volume. As características do produto que você vai trabalhar são extremamente importantes. Então, o calcário, a gente tem granulometria diferente.
pelo grande consumo de calcário e a época de trabalho do calcário do ano, a gente tem uma demanda muito grande de produto. Então, muitas das vezes, a granulometria muda em relação ao inicial da aplicação e o final da aplicação. Então, o agricultor tem que se orientar, fazer análise na propriedade, verificar, acompanhar essa granulometria, que vai ser o resultado dele da correção. O calcário úmido ou seco, pessoal, é uma outra item importante. No caso, o calcário seco seria aquele calcário que você vai aplicar ele na modalidade que ele chegou. Seria 5% de umidade. Quando você recebe o calcário da calcareira, ela tem um percentual de umidade de 5%. É ali que está sendo calculado o PRNT, PRNT, poder relativo de neutralização total. Então, nessa característica, você comprou um calcário com um índice PRNT e ele vai atender a sua necessidade. Se você mudar a característica do calcário, colocar mais água nele, a distribuição se torna mais interessante. Só que, muitas vezes, a qualidade da distribuição não é tão boa e você já começa a ter uma reação desse produto. Então, muitas vezes, se perde parte do produto antes da própria aplicação. Calcários armazenados em monte também, ele vai mudar toda a estrutura dele. Então, muitas das vezes, não chega no objetivo. Então, eu aconselho sempre fazer análise de calcário para fazer a aplicação do calcário que está na propriedade. A densidade do produto, né? Então, é importante, muitas das vezes, na aplicação, se muda muito de taxa. Uma taxa de 2 toneladas vai para 3. Então, nas palhetas de distribuição, muitas vezes o peso fica diferenciado e com isso vai gerar o quê? Vai gerar uma faixa diferenciada. Então, cuidado com a densidade na aplicação. Outro item interessante, na distribuição, na adubação, a formulação. De novo, entra a questão da granulometria do produto, que é extremamente importante, e um dos cuidados que a gente vai chamar nas adubações, cuidado com velocidade. Normalmente, por eu trabalhar com uma taxa 300, 400 quilos por hectare, em algumas condições até menos, em volume, eu posso trabalhar com a máquina trabalhando em 25, 24, 28 km por hora. Então, nessas características, muitas vezes, a faixa de orientação do mapa, ela muda de 70, de 100 kg, de 200 kg. Então, cuidado que muitas vezes vai criar uma outra sobrefaixa em função da velocidade de aplicação. A granulometria do adubo é extremamente importante, pessoal, para se fazer uma boa distribuição quando a gente trabalha com taxa variável. Normalmente, nós temos 3 elementos do calcário, nitrogênio, fósforo e potássio. Então, cada um vai ter um tamanho de partícula. Como a gente trabalha em cobertura e a nossa planta que a gente trabalha, ela exige da adubação próxima dela, então eu tenho que pensar na qualidade da cobertura dessa adubação. Então, normalmente, a faixa que eu trabalhar tem que estar uniforme em distribuição dos produtos. Na pulverização, um aspecto extremamente importante, é aqui que o agricultor também pode ganhar muito com a taxa variável, mas a gente precisa estar atento à questão cauda. Cauda é o produto que vai ser aplicado. A taxa, pessoal, é extremamente importante. Normalmente, se eu fazer um mapa de aplicação e eu conseguir fazer uma aplicação, olha o ganho que se tem na velocidade, no rendimento e na eficiência das aplicações. Cobertura, pessoal. Então, na pulverização, alguns aspectos. Cauda, taxa, cobertura. Então, normalmente eu tenho uma velocidade de aplicação, eu tenho uma ponta de pulsação para se ter a melhor cobertura. A praga e a doença, ela tem um endereço. A planta daninha tem um endereço. Então, eu tenho que colocar o produto no endereço certo para ter a melhor cobertura possível. Então, alguns cuidados na aplicação, qualidade da água, qualidade da cauda, volume de taxa de aplicação, para se ter uma eficiência na cobertura. E aí sim a gente tem o ganho das aplicações. Semeadora. Então, no item semeadora, pessoal, é o item mais novo, saiu do forno há poucos anos, a questão taxa variável nas semeadoras. Então, a gente tem diversas regiões ou diversos tipos de solo em cada região. Eu posso fazer uma semeadura onde compete ou atende a necessidade de cada tipo de solo. Então, dentro de uma determinada área, eu posso trabalhar com a cultura soja com variação de plantas por hectare, ou variação de plantas por regiões. Então, é extremamente importante o agricultor estar atento que ele pode ganhar muito, já que eu tenho o custo elevado da semente, já que eu tenho uma condição de plantio que não rende tanto em função da velocidade, em função dos equipamentos que a gente tem, eu posso trabalhar com a taxa variável da semente, no caso da semeadora. A classificação das sementes é extremamente importante. Então, normalmente a gente vai ter o quê? A padronização das sementes. Se eu tenho uma máquina com taxa variável, a semente é de boa qualidade na classificação, eu consigo fazer um excelente plantio. Características do plantio. Pessoal, plantio a gente vai plantar no momento certo. Ou seja, eu tenho que ter um índice de umidade,
eu tenho que ter a época de plantio. Então, como o Mato Grosso hoje, e também todos os estados passam por alguns problemas de condição climática, eu tenho uma janela de plantio. E essa janela de plantio eu consigo atender ela melhor se eu conseguir buscar técnicas para criar eficiência na minha atividade. Então, é uma das características que a gente pode aproveitar muito no caso da semeadora. Tá? Taxa variável pode se aplicar em qualquer cultura, né? Então, pode ser milho, pode ser sorgo, milheto, soja, arroz. Então, para qualquer cultura é possível trabalhar. Tem os fornecedores de equipamentos que atendem essa necessidade aí. Carlos, para a gente partir para o fim aqui, né? Riquíssima a tua apresentação, muito detalhada, né? Conseguiu resumir bem. Mas agora a pergunta sempre que muita gente faz, né? Por onde começar se eu não tenho, se eu ainda não pratico agricultura de precisão? Tem alguma orientação para eu começar a trabalhar com taxa variável? De que maneira o investimento vale a pena? A orientação que a gente deixa para a taxa variável para o agricultor iniciar a sua atividade, eu vejo assim, começa assim nos talhões menores, algumas áreas que você tem uma dificuldade, uma diferença de produtividade de ano a ano. Então, por o mínimo possível que eu, agricultor, tenha de informação, mas eu sei que um talhão produz mais, um talhão produz menos. Eu vou começar a trabalhar nos talhões que produzem menos. Fazer um investimento nele para nivelar a minha propriedade. Já foca ali, já identifica... Identifica coisa de anos que eu já venho trabalhando, tal talhão nunca produziu tão bem. Então, eu, se fosse fazer um investimento, começaria num talhão dessa modalidade, que aí eu teria o quê? Eu consigo levantar a minha média produtiva. Mas eu começo por onde? Começo pelo mapa de solo? Pelo mapa de solo, nos talhões menos produtivos pelo mapa de solo, investindo em equipamentos para atender a necessidade daquela área que eu estou trabalhando e depois eu vou evoluindo. Então, pelo mapa de solo, que é uma forma de eu já corrigir meu solo e é uma forma que eu também não despendo de tanto recurso para fazer esse trabalho. E o retorno esperado, evidentemente, produtividade. E o retorno esperado é produtividade. Pela homogeneização da sua propriedade. Então é isso que o agricultor precisa entender. Toda a propriedade dele tem que estar homogênea em produtividade. Então o investimento sempre nos menores talhões e menores índices de produtividade dentro da propriedade. Carlos Daniele, obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Senar Mato Grosso. Carlos volta com a gente na próxima sexta-feira no Mercado e Companhia, no quadro Senar MT Responde, também trazendo respostas para algumas dúvidas com relação a esse tema taxa variável. Mais uma vez, obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Esse foi o Bom Dia Senar Mato Grosso desta quarta-feira. A todos vocês um ótimo dia e até semana que vem. Tchau, tchau.